Muito bem, cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Estamos aqui, amados, na Cultura M680, esta emissora por onde Deus tem dado para nós o grande privilégio de encontrar estas portas abertas e a palavra prometida aos filhos de Deus na última era da igreja possa ser pregada. Nesta noite maravilhosa, nós vamos seguir falando um pouco mais de Apocalipse 2, onde nós comentamos um pouco ontem sobre a semente da serpente. Essa semana praticamente nós falamos sobre isso. E eu sei que é de suma importância, porque, como diz Paulo em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E a nossa grande finalidade é fazer com que cada irmão, cada irmã possa captar a realidade das Escrituras Sagradas para esse tempo do fim. Hoje nós vamos falar um pouquinho, entrando aqui na era de Esmirna, segunda era da igreja, mas vamos finalizar no capítulo 7, ou no capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse e versículo 8. Está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Que o Senhor acrescenta bênção à leitura da sua palavra. Pai nosso, que estás nos céus, o teu nome, Senhor, por nós há de ser glorificado. O teu reino venha a nós e a tua vontade queremos fazer aqui na terra, até que nos venha ao céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia e ser o perdão das nossas faltas, assim como aprendemos a perdoar. Não nos deixe, Senhor, à mercê da tentação, mas ser o nosso livramento de tudo que é mal, pois cremos que teu é o reino eterno, o poder supremo, a glória excelsa por todos os séculos. Amém. Amém. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguindo dentro do contexto de Apocalipse 2, do verso 7, onde nós lemos: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja, que pensamento
tremendo é este. Aquela árvore da vida no jardim do Éden, que não podia se aproximada por causa da queda do homem, da queda de Adão, agora é dada ao vencedor. A espada inflamada do querubim, guardião, foi embainhada. Quando Cristo morreu na cruz, o sangue do cordeiro, aquela espada foi melada no sangue do cordeiro, mostrando que um preço foi pago. Então veja, meu irmão, por isso que aquele querubim, então, colocou a sua espada na bainha, e o portão do jardim do Éden, simbolicamente, está aberto para cada um de nós, cada irmão, cada irmã, possa entrar ali e comer da árvore da vida, que representa a palavra do Senhor. Hoje, qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer pessoa pode ter acesso a esta árvore da vida, para que tenha vida. Esta árvore da vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Os portões ali do Éden estão abertos. Você não precisa mais pedir, ô pastor, ore para mim. Ô irmão, vai lá orar para mim. Ô pessoa, coloca o meu nome no livro de oração. Você mesmo pode entrar ali e orar. Você mesmo pode ter acesso ao Pai Celestial. Porque além do portão do Éden está aberto para você entrar e comer da árvore da vida, também o véu do propiciatório ali, onde separava o Santo do Santíssimo, o véu que separava, foi rasgado do alto a baixo. O anjo de Deus rasgou aquele véu, colocou a sua espada ali e o véu foi rasgado. Por isso que quando Cristo expirou no Calvário, morreu no Calvário, o véu ali do Santo do Santo foi rasgado de cima a baixo, mostrando que o propiciatório ficou à vista de todos. O que isso significa? Que não é mais só o sumo sacerdote para entrar lá. Antes, o sumo sacerdote era o único que podia entrar ali e fazer uma oferenda a Deus Pai e levar o sangue de animais e fazer uma oferenda a Deus. Agora, com esse véu do propiciatório rasgado ali, significa que todo ser humano, todo homem, toda mulher, toda pessoa pode entrar ali e falar com Deus e ter uma experiência com Ele. Basta você entrar além do véu. Para entrar você precisa de 3 etapas. Veja bem, para você passar aquele véu, você precisa passar por 3 etapas. Justificação, perdão, quando você é batizado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira etapa, você é justificado, quer dizer, perdoado. Segunda etapa, santificação. Você passa pelo período da santificação. Você é limpo, você é purificado pelo sangue do Cordeiro. Deus tira do seu coração os desejos do mundo, os desejos do pecado. Uma vez que você é santificado, então você está preparado para entrar além do véu. Porque quando você entra além do véu, que você chega numa nada panela dourada, então você tem um frente a frente com Deus. Ali é onde Ele lhe dá nova vida. Ali é onde você nasce de novo. Por isso, meu irmão, são 3 etapas. Jesus Cristo, quando veio neste mundo, Ele veio trazer 3 obras de graça: justificação, santificação e o novo nascimento. Então veja, é como um parto, é como um nascimento natural. Primeiro rompe a bolsa, água, aponta para o batismo. Depois vem o sangue para facilitar o escape do bebê. E depois vem o bebê chorando, que é o espírito que entra na criança e traz vida. Uma nova vidinha está ali. Então sempre foi 3 etapas. Israel saiu do Egito, primeira etapa. Quando atravessou o Mar Vermelho, primeira etapa.
Caminhou no deserto, segunda etapa, e entrou além do Jordão, terceira etapa. Você pode ver que na Epístola de João, capítulo 5, verso 7 em diante, João escreveu, dizendo, 3 testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Os 3 são um. Porque você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Pai. Porque, na verdade, o Pai é o mesmo Filho e o Filho é o mesmo Pai. Não são 2 pessoas nem 3, mas uma só pessoa. Por isso que João escreveu, no céu, 3 testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Os 3 são um. Veja bem, na terra 3 testificam na terra, a água, o sangue e o Espírito. Esses 3 concordam num. Por quê? Na terra você pode ter a água, que é o batismo, sem ter o sangue, a santificação. E você pode ser santificado e nunca ser justificado. Quer dizer, você pode largar de fumar, de matar, de roubar, de mentir, de contar piada. Você pode se limpar, você pode até se santificar e nunca ser perdoado dos pecados passados. Quer dizer, não ser justificado. Então, na terra você tem que ser justificado pela água, santificado pelo sangue e nascido de novo pelo Espírito de nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, veja, para entrar além do véu, todos podem entrar além do véu. Hoje, 2013, veja bem, nos dias do Velho Testamento, se você entrasse e tivesse uma falha, você era morto. Se você entrasse e tivesse em pecado, você caía além do véu. E os outros demais sacerdotes te puxavam por debaixo daquela cortina. Veja, você não podia entrar em pecado. Você tinha que entrar santificado, limpo, ali naquele lugar. Porque você tinha 3 etapas ali. A primeira e a segunda você tinha que se lavar, se purificar, para quando chegasse na terceira etapa, você estava preparado para entrar além daquele véu. Então ali, meu irmão, era morte ao entrar. Veja bem o que eu estou falando. Era morte ao entrar ali, se você tivesse em pecado. Hoje é morte se você não entrar. Agora é o contrário. Se você ficar do lado de fora, é morte. É morte espiritual. Todos nós temos que entrar além do véu. Porque é ali que está a árvore da vida. É ali que está a palavra. É ali que está o maná da panela dourada, que não putrefa, que não bicha. É ali, além do véu. Por isso que ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Não desse maná bichado que está aí fora. Esse maná denominacional, de água com açúcar. Esse maná cheio de doutrinas rotas, de evangelho de água com açúcar, que não muda ninguém. Isso aí é um maná bichado, cheio de bactéria. Você tem que ter um maná preparado por Deus. Um maná que está além do véu. Então, meu irmão, minha irmã, veja. Hoje é morte se você não entrar. Se você não nascer de novo, é morte espiritual. Você tem que nascer de novo. Você tem que romper este véu. Chegar na presença de Deus. E Ele lhe dá uma nova vida. Então, veja, aquela árvore da vida no Jardim do Éden, que não podia ser aproximada por causa da queda de Adão, agora é dada ao vencedor. A espada inflamada do querubim guardião foi embanhada. Mas não foi embanhada antes que sua lâmina ficasse ensanguentada com o sangue do cordeiro. Veja, vamos meditar sobre esta verdade por um pouco de tempo, enquanto consideramos por que a árvore foi negada a Adão e a seus descendentes. Porém, agora é concedida novamente. A intenção de Deus para com sua criação, o homem é expressar suas palavras. Veja, em Gênesis, Adão recebeu a palavra para que vivesse dela. Uma vida vivida da palavra seria a palavra expressada. Ele tinha que expressar a palavra. Isto é verdade, não é?
Mas viveu Adão dessa palavra? Não. Porque ele deveria viver de toda a palavra. E ele falhou em atentar para toda a palavra. Então levantou-se Moisés, que grande e poderoso homem ele era. Todavia ele também falhou em viver de toda a palavra. E esse profeta, o tipo do grande profeta que viria, falhou, irado em obedecer a palavra. Ele ficou irado, nervoso, agitado. Houve também um Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o próprio coração de Deus. Ele falhou também por cometer adultério. Quando foi tentado, falhou. Mas finalmente, na plenitude dos tempos, veio a cabeça, a saber, Jesus Cristo, que também precisou ser tentado para ver se ele viveria de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Então Satanás foi frustrado. Oh, glória a Deus! Pois ali estava um que vivia do que está escrito. E aquela obra-prima de Deus venceu, refletindo a palavra de Deus. Então este ser perfeito, manifestado, foi dado à cruz, como perfeito Cordeiro de Deus para o perfeito sacrifício. E na árvore ele recebeu as feridas de morte, para que nós, por ele e por causa dele, pudéssemos comer da árvore da vida. E então esta vida dada gratuitamente nos capacitasse a vencer e expressar a sua palavra, a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que coisa tão tremenda é esta árvore da vida chamada Jesus Cristo. Ele teve que morrer, sangrar-se naquela cruz. Aquela árvore deu a sua vida, mas ela ressuscitou. E você pode comer e viver dela, porque ela é doadora da vida eterna. Então, voltando lá no véu, voltando um pouquinho de novo no véu. Antigamente, se você entrasse, era morte. Hoje é morte se você não entrar. Ah, mas eu faço parte de uma denominação. Não é isso. Ah, eu faço parte da melhor catedral do Brasil. Não é isso. Ah, eu faço parte do melhor coral, do melhor ministério daqui de Campo Grande, do Mato Grosso. Não é isso. É entrar em Cristo. Veja, eu estou aqui com um copo. Eu estou com um copo aqui na minha mão. Este copo, vamos dar o nome para este copo. Eu estou com um copo de alumínio na minha mão. Está aqui, ó. Certo? Este copo de alumínio chama-se Joaquim. Por exemplo, vou fazer uma parábola. Ele é o Joaquim. Sabe onde que esse copo de alumínio estava? Ele estava no chiqueiro de porcos. Lá os porcos comiam lá a sua comida na lama podre. E esse copo estava jogado lá, fuçado pelos porcos. Esse copo é como um homem que estava lá na boate, lá na droga, no adultério, no pecado, no crime. Estava lá fuçado por demônios, manipulado por espíritos. Assim como este homem estava lá jogado para o pecado, para a sujeira, esse copo também estava lá jogado no chiqueiro de porcos, no meio dos estrumes, das fezes, das urinas dos porcos, da lama, da sujeira, de todo inseto. Aí um dia, este copo ouviu o evangelho. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele saiu da lama. Como este Joaquim que estava lá no crime, na droga, no pecado, no adultério, na sujeira, um dia alguém pregou para ele o evangelho. Alguém levou a palavra de Deus para ele e disse: sai desta vida, deixa o pecado, Deus tem coisa melhor para você. Então o que ele fez? Este copo, ele saiu da lama e veio para a igreja. Aí ele levantou a mão, arrependeu dos seus pecados e disse: eu quero ser batizado, eu quero tomar o nome de Jesus Cristo sobre minha vida. Foi ao rio e batizamos ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, esse copo, o Joaquim,
ele está limpo ou ele está sujo? Eu te pergunto. Ele foi batizado lá nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele saiu lá do chiqueiro de porco, não está mais no chiqueiro de porco. Ele veio para a igreja. E eu te pergunto, faço uma pergunta para você ouvinte. Você, irmão, irmã que está me ouvindo. Este copo, ele está limpo ou ele está sujo? Então veja bem o que eu vou falar. À luz das Escrituras Sagradas, ele só saiu da lama. Ele só saiu do mundo. Ele só saiu daqueles costumes mal que ele tinha. Mas ele está sujo. Ele veio para a igreja, mas ele está todo encardido, todo sujo, todo cheio de influência ruim. Mas ele não foi batizado? Foi batizado. Primeira carta de Pedro 3,21 diz: uma figura vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Então ele só deu o primeiro passo, meu irmão. Por isso que muitos batizam e voltam para a lama. Porque ele não foi. Deus não limpou ele ali. Aí, aqui foi a primeira etapa. Ele saiu, foi batizado. Foi a primeira etapa. Agora o que vai acontecer? Ele vai permanecer na igreja, congregando, indo aos cultos, recebendo os sermões, adorando a Deus, recebendo orações. Então a água da palavra vai jorrar sobre ele. A água purificadora, a água da palavra, porque nós tem as águas de separação que separa nós do pecado, representa a palavra. Então, de tanto ele ouvir a palavra, vindo aos cultos, ele vai se limpando, aquela sujeira vai saindo, vai escorrendo, aquela sujeira que está naquele copo, ele vai ficando limpo, Você está me entendendo? De tanto o Joaquim vir à igreja e assistir o culto, sentar ali, receber orações, ele vai perdendo aquelas influências do mundo, ele vai se lavando, vai se limpando. Não é no estralar de dedo. Aí, a hora que ele estiver limpo, purificado, aí ele está o quê? A segunda etapa está concluída, chama santificação. A palavra santificação significa limpo, preparado para o serviço. Ele está limpo e preparado para o uso. Aí o que Deus faz? Deus vem e enche-o com o Espírito Santo. Dá o novo nascimento e batismo do Espírito Santo para ele. Aí ele está selado. Aí o quadro está completo. Não é por falar em língua. Eu falei em línguas, estou no céu. Não, senhor. Os feiticeiros falam língua. Os macumbeiros falam língua, os espíritas falam língua, os demônios falam línguas. Você tem que saber, línguas não salva ninguém. Línguas é o último dos dons. E línguas não é evidência do Espírito Santo. É um dos presentes de Deus, mas não salva. O que salva é você ser cheio do Espírito Santo. Porque línguas é dons. E os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Uma pessoa nem arrependeu dos seus pecados e está cheia de dom. Profetiza, tem visões, falam línguas. Isso não salva. Então, meu irmão, veja, o copo saiu da lama, justificação. Recebeu a palavra por um bom período de tempo, se santificou. E agora, Deus vem e enche ele com o Espírito Santo, derrama como um rio dentro dele. Porque se Deus não enchê-lo com o Espírito Santo, o diabo vai chegar nele, vai bater na porta. A casa está vazia, não tem ninguém lá. O diabo entra, vê que a casa está varrida, está limpinha, está perfumada. Claro, ele foi limpo pela água da palavra. Aí o que diz a Bíblia? Ou melhor, Jesus Cristo disse: aquele demônio volta, traz mais 7 demônios. E o estado dele será 7 vezes pior do que foi no princípio. Então esta é a grande necessidade da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Aí uma vez que ele está santificado, aí ele entra além do véu. Quando ele entra além do véu, aí ele tem novo nascimento.
Por isso que eu disse, ficar do lado de fora é morte. Todos têm que entrar além do véu. Ah, mas eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, eu sou o bispo, eu sou fulano de tal, eu não preciso. Não, todos têm que entrar além do véu. Não pode ficar ninguém do lado de fora. O antigo tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo e o santo do santo, chamado Santíssimo. O átrio era um lugar aberto, onde você gozava da luz da lua e do sol. O átrio representa a primeira etapa, quando você entra. Ali é o átrio, certo? Você goza da luz da lua e do sol, que são luz natural. Então é aquele crente que um dia ele está meio crente, outro dia está meio incrédulo. É um crente lunático, porque a lua um dia está cheia, outro dia está nova, outro dia está minguante, outro dia está crescente. Você não pode ficar no átrio, você tem que ir para o lugar santo. Quando você entrava no lugar santo, que era o segundo compartimento do velho tabernáculo, ali tinha os 7 candeeiros de ouro, uma mesa com 12 pães e uma pia cheia de água. Então você se lavava, sentava ali naquela mesa e comia pão. Quer dizer, no período da santificação, não falta água para você lavar e não falta pão para você comer. E além disso, você goza da luz dos 7 candeeiros de ouro, que representa a santificação. Mas mesmo assim, ali, você ainda corre risco. Você não pode ficar no segundo compartimento do velho tabernáculo, simbolicamente falando. Você não podia ficar ali. Você tinha que ir mais além. Então você saiu do átrio, foi para o lugar santo. Comeu pão, se lavou, está gozando da luz dos 7 candeeiros de ouro. Mas um dia, aquelas lâmpadas começam a ficar enfumaciadas, porque começa a faltar óleo. É aquele crente que não ora, não lê a Bíblia. Um dia ele está enfumaciado, outro dia ele quase não tem luz, porque o carvão ali no candeeiro, ele começa a aumentar o carvão e começa a diminuir a luminosidade. Aquele crente começa a ficar fraco. Significa o quê? Que ali no lugar santo ele não pode permanecer, ele tem que entrar além do véu. Deus sempre leva nós para além do véu. O átrio, o diabo ainda consegue te levar de volta. No lugar santo, Satanás ainda consegue te arrastar de volta. Mas quando você cruza o véu, acabou. Ele nunca mais pode te vencer. Por isso que João escreveu na primeira carta de João 4,7: quem é que vence o mundo? Os que são nascidos de Deus. Os que são nascidos é que vence o mundo. Se você não é nascido, você não vence o mundo. Você não vence as modas, você não vence os programas de televisão, né? Você não vence as novelas, você não vence o adultério, não vence a prostituição, não vence a piada, não vence as coisas imundas, você não vence nada. Se você não nasce de novo, você não vence o pecado, você não vence os demônios, você não vence nada nesse mundo. Para vencer, você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de nascer de novo. O velho homem tem que morrer no altar ardente diante do propiciatório. Ele tem que chegar ali, cair de joelho e falar: Senhor, mate-me e me faça reviver de novo. E você morre para os seus pensamentos, morre para as suas ideias, morre por você mesmo. Você morre para o mundo. O mundo já não te chama mais atenção. O mundo perece, o mundo é cristalizado. O mundo se congela na sua presença. As coisas do mundo já não te atraem mais. Mas enquanto o mundo está te atraindo, enquanto as coisas do mundo estão te dando prazer, você ainda está vivo para este mundo. Não vou dizer que você não pode ver as coisas deste mundo, pode. Mas Deus está em primeiro lugar. Deus tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Mas muitas pessoas colocam o mundo, às vezes troca o culto por uma festa, troca de ir à igreja por uns parentes que chegam em casa, às vezes para contar até da vida dos outros. Ele, em vez de falar: olha, meu amigo, você é meu parente, eu sinto muito, mas eu tenho que ir para a igreja.
eu tenho que cultuar. Qual que é mais importante para você, o seu parente ou Jesus Cristo? O seu amor por seu parente é mais do que por Jesus Cristo, ou o seu amor por Jesus Cristo é maior? Então, meu irmão, minha irmã, é aí onde choca, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que ser em primeiro lugar, porque quando ele esteve nessa terra, ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos, terrenos, casas, bens, e não aborrecer sua própria carne, por amor de mim, não é digno de mim. Agora não vai na igreja por causa disso, não vai da igreja por causa daquilo, deixa de ir ao culto de oração, deixa de ir ao culto de adoração a Deus, por causa de mínimas coisas. Você fala, não, tudo bem que você não tem necessidade de todo dia estar na igreja. Todo dia estar na igreja, mas você tem que ir na igreja. Nós temos 3 cultos na semana, vamos dizer assim. Pelo menos 1 ou 2 desses cultos você tem que estar presente. Veja, são 7 dias da semana. Se você usa 5 para você, deixa 2 para Deus. Né? Nós só temos 3 para cultuar. Enquanto que devíamos cultuar toda noite, todo dia. Então veja, meu irmão, quando você rompe o véu, que você nasce de novo, o mundo é outro mundo. O pecado acabou ali. Não é isso? Eles dizem que um certo homem, uma certa vez, um pirata, ele estava levando um carregamento no seu grande navio, e ele ia sempre numa cidade ali, num país ali na França, na Inglaterra, num certo lugar. E aquele grande pirata tinha um estreito lá por onde o navio dele passava, que tinha uma ilha, e aquela ilha era infestada de valquírias. Aquelas valquírias eram as mulheres muito belas que tinha, e elas usavam uns tamborim, e elas vinham cantando uma música, batendo naqueles tambores, praticamente quase sem roupa, aquelas mulheres. E elas desciam correndo ali da montanha para a praia, tocando os tambores e cantando. E quando o navio ia passando, então muitas vezes o pirata e os seus tripulantes não resistiam o cântico das valquírias. E ali eles paravam o navio, desciam nos seus botes e ia para a praia para flertar e namorar aquelas valquírias, seminuas e muito belas. O que acontecia? Do outro lado das montanhas estavam os homens armados. Então o que eles faziam? As valquírias era apenas uma isca para atrair os homens do navio. Aí aqueles homens da ilha, então matavam, assassinavam aquele pirata com seus tripulantes e tomava e saqueava o navio. Mas diz a história que o cântico delas era muito atraente, que você não suportava a música que elas cantavam. E esse dia, esse pirata, esse grande pirata, ia passar por ali. Ele ia atravessar naquele lugar. Aí os seus pessoal que trabalhava com ele ali no navio disse: ô grande pirata, como é que o senhor vai fazer? As valquírias vão descer da montanha cantando e rebolando, e como é que nós vamos fazer, grande pirata? Aí o pirata disse: olha pessoal, todos vocês vão colocar tampões nos ouvidos. Todos vocês, não quero nenhum funcionário meu sem tampões nos ouvidos. Vocês vão colocar para vocês não ouvirem o cântico das valquírias. Todos vocês. Aí começaram a arrumar os tampões e tampar os ouvidos, fechar os ouvidos, porque eles iam passar naquele estreito ali na beira daquela ilha. Aí um falou: mas e o senhor, grande pirata? O que fazemos com o senhor? Aí o pessoal ele disse: vocês me amarrem no mastro do navio. Me amarrem bem amarrado. Me enlinhem ali com cordas, meus braços, minhas pernas, para mim não olhar para o lado delas. E assim amarraram, bem amarrado, o grande pirata.
E o navio, e eles foram remando, naquele tempo não era motor, né? Era tudo no braço. E foram remando, tudo olhando para frente, sem olhar para o lado. Mas o pirata só estava amarrado no mastro. Ele não estava com tampões nos ouvidos. E ele começou a ouvir o cântico das valquírias. E ele virava o rosto assim, olhava e via elas descendo da montanha, todas aquelas mulheres belas, bonitas, tocando. E aí ele gritava para os seus tripulantes: olhem para lá! Mas eles não podiam olhar, que eles estavam todos com tampões nos ouvidos. E ele gritava de ficar rouco: olhem, por favor, olhem para lá! Quer dizer, queria que olhasse para o lado, mas ninguém estava escutando o pirata. E com isso, ele gritou, mas não adiantou. Eles passaram aquele estreito e foram embora. E não pararam ali. Chegaram na cidade, eles derramaram aquela carga, que o navio era um navio cargueiro, estava com muita mercadoria, e pegaram outra mercadoria para trazer de volta. E esse grande pirata, com seus empregados ali, foi num tabernáculo, foi numa igreja, e lá ele ouviu um hino em adoração a Deus Todo-Poderoso. E aquele hino mexeu com o coração dele. E aquela noite, a pregação, o sermão foi tão duro que ele se entregou a Cristo. Aquele grande pirata, com seus tripulantes ali, aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. E eles se tornaram cristãos ali, naquele momento. O que aconteceu? Na volta, quando eles entraram no navio, no outro dia de manhã cedo, quando eles começaram a remar de volta, ia passar pelo mesmo lugar, de volta. Aí na mesma hora os amigos, os empregados disseram: grande pirata, nós vamos passar de volta. Nós não vamos colocar tampões nos ouvidos, nós não vamos te amarrar no mastro. Ele disse: agora não. Não precisam mais fazer isso. Aí eu falei: mas por que, grande pirata? Aquelas valquírias dançando, rebolando, tocando aqueles tambores, cantando aquelas músicas, vai te segurar nós aqui. Não, agora não. Porque algo muito maior trabalhou no meu coração e eu fui convertido. Estas coisas agora não vão mais me atrair. Nós vamos passar sem tampões e sem me amarrarem no mastro. E assim, meus irmãos, amigos, eles passaram, e elas cantando, e elas rebolando, e eles passaram e foram embora. Então é isso, meu irmão. É isso que o Evangelho faz. É isso que Deus faz. Você pode estar onde estiver, mas isso não te segura mais. Isso não te prende mais. Porque você teve uma experiência maior. Você teve um contato maior com Deus. Deus te mudou. Deus te deu temperança, quer dizer, domínio próprio. Você domina sua carne, você domina seus olhos, você domina sua mente, você domina seus ouvidos. Você não é mais como um vai com as outras, um vai com todos. Não, você tem domínio, você tem controle, você tem domínio no seu próprio corpo. Não é qualquer coisa que você está indo por ali. Não, não é por aqui, é por aqui. Não, não é mais por aqui, vamos para o norte. Não, não é para o norte, vamos para o sul. Nada disso. Você tem que andar com suas próprias pernas. Você tem que andar pela fé, não por vista, não pela cabeça dos outros. Ah, vamos naquela igreja, tem um pregador lá, um pregador de cura, vamos lá. Aí no outro dia, não, vamos lá na outra que tá tendo um outro lá mais famoso ainda, mas o homem é tremendo, vamos lá. E você fica de igual a cana agitada pelo vento. Vai para lá e vem para cá. Você não chega a lugar nenhum. Você tem que ter uma experiência com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero finalizar essa parte aqui, porque é de suma importância para nós, como nós falamos sobre expressar a palavra de Deus. Agora, a estes filhos de Deus que vencem por ele, veja, é dado o privilégio do quê? Do paraíso de Deus. Não é isso? Porque como é que está escrito lá? Como foi que nós lemos?
Olha, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, os que vencem por ele é dado o privilégio ali do paraíso de Deus e a constante comunhão de Jesus Cristo. Nunca mais haverá qualquer separação dele. Aonde ele for, sua noiva irá. O que é seu, ele compartilha com seus amados numa relação de co-herdeiros. As coisas secretas serão reveladas, as coisas obscuras serão aclaradas. Conheceremos como somos conhecidos e seremos como ele. Esta é a herança do vencedor, que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho de Jesus Cristo. Como anelamos por aquele dia em que os caminhos tortuosos serão todos endireitados e estaremos com ele, um tempo sem fim, que esse dia possa apressar sua aparição e nós possamos nos apressar em obedecer sua palavra e assim provar nosso mérito em compartilharmos de sua glória. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico é que esta primeira era não ouviu ao Espírito. Ao invés disso, ouviu ao homem. Como nesta era final agora, mesma coisa. Mas graças a Deus, nesta última era, se levantará também um grupo, a verdadeira noiva do último dia, e ela ouvirá ao Espírito. Nesse dia de densas trevas, a luz retornará através da palavra pura, e nós retornaremos ao poder do Pentecostes para dar boas-vindas ao regresso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que nós esperamos. Meu irmão, são 20 horas e 41 minutos. Vamos soltar uma faixinha musical para refrescar a tua mente e já vamos voltar aqui na segunda parte do nosso sermão. Cristo, bom mestre, choro a teus pés, sou só pecado, dá-me perdão. Quero seguir-te, quero te amar, mas sou tão fraco, dá-me tua mão. Sei não mereço que tu venhas a mim, basta um olhar, somente um olhar, Senhor, e toda nuvem há de passar e a tua sombra vou descansar.
voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguir agora, falando nessa segunda parte, apenas um pequeno início, da segunda era da igreja, que é a era de Esmirna. Não vou entrar em detalhes agora sobre essa segunda era, vou deixar para uma outra programação para fazer um pequeno resumo do início da era de Esmirna, o qual é derivado de mirra, que vem amargura. Foi o período amargo dos cristãos quando sofreu o sacrifício ou a mortandade por aqueles reis maus de Roma. Eu vou trazer a lista dos 10 reis maus de Roma e das suas sentenças que eles fizeram contra os cristãos no primeiro século. Mas Apocalipse 2,8 diz: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O primeiro e o último. O primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ora, estas não são palavras de um homem, um mero homem. Pudesse ele falar da sepultura, diria: eu sou o primeiro e o último que fui vivo e estou morto. Se ele tivesse morto mesmo lá na sepultura. Mas não é isso. A primeira coisa que acontece a um homem é que ele nasce, está vivo. E a última coisa que acontece é que ele morre. Portanto, ele, aqui, este, não é um homem falando. Este aqui é a deidade. Veja, é a deidade, nosso Senhor Jesus Cristo. O homem Adão tomou a vida e a converteu em morte. Mas este homem, Jesus Cristo, tomou a morte e a converteu em vida. Adão tomou a inocência e a converteu em culpa. Este aqui tomou a culpa de todos nós e a converteu em justiça. Irmão, que coisa tremenda. Adão, quando veio com véu da inocência. E ele nos culpou. Ele culpou todos nós. Que quando ele caiu, caiu toda a raça. E todos nós somos culpados. Cristo veio e tomou o nosso véu de culpa. Morreu no nosso lugar. E trocou o nosso véu. Deu para nós um véu de inocência. Agora não há nenhum pecado em nós. Nós temos um véu chamado véu da inocência. Porque Cristo tomou o nosso véu de culpa. Ali na cruz foi eu. E agora eu sou ele. Ele está em mim. Na cruz eu estava nele. Então veja bem, ele tomou a culpa e converteu em justiça. Adão tomou o paraíso e converteu no imenso e agreste deserto. Porém este está voltando para converter uma terra oscilante, cambaleante, com a destruição, num outro Éden. Ele vai restaurar tudo. Adão tomou uma vida de comunhão e alegria com Deus e a converteu num deserto de trevas espirituais que causou todo o pecado. Decadência moral, dor, sofrimento, desilusão, corrupção, tudo que guerreia dentro das almas dos homens. Mas este, nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de toda a morte trágica e degradação que preencheu a humanidade, causou uma vida de justiça e beleza, de forma que, assim como o pecado uma vez reinou na morte, também os homens pudessem agora reinar com justiça por um, a saber, Jesus Cristo. E não é assim como a ofensa, embora em verdade ela fosse terrível, porém agora, muito mais, é o seu dom para a vida eterna. Por isso que Atos 2,38, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse o dom não é os dons. O dom é o Espírito Santo aqui. Aqui está ele andando no meio daqueles a quem redimiu, a saber, sua noiva, sua igreja. E o que eram aqueles que foram redimidos? Não eram muitos como Paulo, assassinos e corruptores. Não eram muitos como ladrão, moribundo, saqueadores e homicidas, todos troféus de sua graça.
todos trazidos de volta da morte, todos vivificados em Cristo Jesus, o Senhor. Eu não sei se você notou a saudação para a primeira era e depois notou a desta segunda era. Simplesmente coloque-as juntas. Isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio das igrejas. Isso diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Esta é a mesma e única pessoa. E ele nos está deixando saber que a igreja é sua. Como a semente do fruto está no meio do fruto, assim está ele, a semente real, no meio da igreja. Como só a semente tem vida em si, assim é ele, o autor da vida para a igreja. O seu andar significa o seu incansável cuidado por ela. Ele é o sumo pastor zelando pelos seus. Esse é o seu direito, pois ele comprou esta igreja com seu próprio sangue. Esse sangue é o sangue de Deus. Aquele que possui esta igreja é Deus, o próprio Deus. Ele é o primeiro e o último. Esse título implica eternidade. Ele foi morto e reviveu. Ele pagou o preço de maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus. Ele o governa. Ele é adorado nele. Ele se recende de qualquer um que assuma a direção do seu domínio e autoridade. Sem dúvida, a razão pela qual ele se apresenta a cada era como a deidade é para divertir e confortar as pessoas. Ele adverte a falsa vinha e conforta a verdadeira vinha. Este é o único verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. Ouça e viva nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, está apenas o início da segunda era da igreja, que foi a era de Esmirna. Nós vamos comentar no decorrer da nossa programação. E você, meu ouvinte, meu irmão, não desliga o rádio. Eu tenho certeza que você vai aprender, você vai conhecer, você vai ao tabernáculo. Nós temos mensagem para te fornecer para você, literaturas para você conhecer esta verdade. Ah, mas eu não gosto desse pregador porque ele fala duro. Olha, meu irmão, faça como a pessoa que vai ao restaurante e come frango assado. Come a carne e joga os ossos fora. Examine aquilo que é bom, você pega para você. Se você acha que não é, joga fora. E se acha que tudo não tá bom, joga tudo fora. Não é assim? Mas se tudo tá bom, coma tudo. Paulo disse: examina tudo e retende o bem. São 20 horas, 52 minutos. O tabernáculo Monte Sião agora está estabelecido na rua Anchieta, número 82, aqui na Piratininga. Nós mudamos ali para a rua Anchieta, 82. Os cultos vai começar nas quarta e sexta, 19h30, e aos domingos, às 18h30. Se você deseja contactar conosco, o nosso telefone é o 3386-1112 e o 9271-1350. Nós não estamos mais tendo culto lá na Abel Calage 91. Nós entregamos aquele prédio. Então, se vocês querem cultuar conosco, agora é aqui na Anchieta, número 82, na Piratininga, bem pertinho ali da Manuel da Costa Lima, na Anchieta, antes de chegar bem ali do lado esquerdo. Temos também o Tabernáculo da Vida, na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia, com o pastor José Nelson. O telefone é o 92950847. Temos culto lá na quinta, 19h30, e aos domingos, às 18h30. E eu quero deixar claro também, irmãos, que domingo agora, esse domingo, nós vamos ter o culto nosso inaugural. Vamos consagrar o prédio ali. Se você deseja participar, não está praticamente terminado tudo, mas nós já vamos iniciar ali o primeiro culto nesse endereço, na rua Anchieta 82. Já vai ser um culto de inauguração. Vamos consagrar o lugar e dedicar a Deus aquele lugar, para que seja um lugar onde Deus vai curar pessoas, vai salvar almas, vai ser pregado o evangelho, a palavra prometida para os filhos de Deus na última era da igreja. Vamos ter ensinamentos ali para obreiros,
vamos ter orientação da Bíblia para as pessoas que desejam. E eu quero deixar um dia de sábado, depois vamos ver certinho isso aí, para abrir um espaço para que as pessoas possam ir ali e ter uma orientação da Bíblia, concernente aquilo que você desejar. Até mesmo sobre casamento, divórcio. Hoje tem muitos lares em bancarrota, muitos problemas familiares. E à luz das Escrituras Sagradas, nós podemos sentar com as famílias e averiguar, à luz da Bíblia, o que é o certo e o que é errado. Porque, sinto muito, irmãos, mas sobre casamento e divórcio, as denominações não conhecem nem 30% do que é o casamento e divórcio. A maioria das igrejas denominacionais faz homens casar com mulheres, mulheres casar com homens em adultério. Porque não conhece a luz da Bíblia. Tem muita gente, desculpe, tem muita gente vivendo no adultério, nas igrejas, e achando que foi tudo bem. Mas a luz da Bíblia não é isso. Você fala, mas por quê? Falso ensinamento. Falso ensinamento. Tem gente que vai casar lá no Paraguai, porque é outra lei. Eu não posso casar no Brasil porque eu já sou casado, vou casar no Paraguai. Meu irmão, Deus é uma lei geral para todo mundo. A lei do Brasil e a lei do Paraguai é leis terrenas, leis humanas. Mas o que prevalece é a lei de Deus. Então, se você deseja, nós vamos ter ali palestras sobre casamento e divórcio, sobre a semente da serpente, sobre os 7 selos, as eras da igreja, sobre a divindade explicada, sobre o mistério de Deus, que é Cristo, sobre o mistério de Israel, sobre o arrebatamento, sobre os 7 trovões, sobre toda a Bíblia. Tudo que está dentro da palavra de Deus, nós vamos ter palestra nesse nosso tabernáculo. Depois nós vamos marcar o dia certinho, que nós vamos ter esta orientação para as pessoas. Porque muitas pessoas querem essa orientação, ainda que eles não se batizam, ainda que eles não venham caminhar conosco, mas eles querem uma orientação. Então vamos abrir a porta para dar estas orientação à luz das Escrituras. São 20h57, nós vamos ter apenas uma palavra de oração para finalizar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, sabemos, ó Pai, à luz da Tua palavra, que o Senhor é o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esteve ali nos carvalhais de Manre, com Abraão, comeu carne assada, tomou leite numa caneca, comeu broa de milho, com os olhos fitos em Sodoma. O Senhor veio para queimar Sodoma. E ali o grande Elohim esteve com Abraão revelando os segredos do coração da Sara. Como o Senhor nesses últimos dias tem enviado também o Espírito Santo, o grande Elohim, para revelar o segredo do coração dessa Sara desse dia final. Pai, muito obrigado pelo sinal que o Senhor deu. Muito obrigado pela revelação da palavra, porque o Senhor veio de novo para queimar Sodoma, Pai. O grande Elohim está de volta sobre a terra para queimar Sodoma e Gomorra. Senhor, estamos de volta ao princípio. Pedimos que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos tire desta terra, que o Senhor nos leve no arrebatamento, que o Senhor prepare nossas almas para esta era, Pai, para subirmos e sairmos de fora. Pai, nos ajude a estarmos preparados. E eu peço uma bênção especial por cada ouvinte, por cada irmão, por cada irmã que está sintonizado conosco nesta noite, Pai. Que as bênçãos do Altíssimo seja derramada na vida de cada um. Todos os ouvintes do programa Voz do Sétimo Anjo, aqueles irmãos e irmãs que estão ligados conosco, sintonizados, que eles sejam ricamente abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados, nós chegamos aqui ao finalzinho de mais uma programação. Vamos ficando por aqui com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.